Olá para todos e vamos a mais um estudo. Você sabia que mesmo as ofertas deve ser seguido o modelo bíblico da Igreja Apostólica, da Igreja Primitiva? Você sabe para onde vai seus dízimos e ofertas? Você sabia que os discípulos, Jesus e os apóstolos eram pobres? Então por que os líderes da igreja precisam ser ricos? Paulo trabalhava, fazia tendas. E por que os pastores de hoje não trabalham? Eu vou mostrar para você que enriquecimento às custas da igreja não é bíblico, literalmente. Pedro e João disseram para o aleijado na porta do templo: Não temos ouro e nem prata. E por que os pastores de hoje têm ouro e têm prata? Pedro e João disseram para o aleijado: Levanta e anda. Os pastores de hoje podem dizer que têm ouro e têm prata, mas não podem dizer: Levanta e anda, pois não tem poder nenhum para isso. Deus não deu nenhum poder para eles para fazer isso. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia e provarmos que enriquecimento às custas da igreja não é bíblico e que ninguém na Bíblia ficou rico às custas da igreja, de doações. Os apóstolos tinham poder para curar os doentes, fazer aleijados andarem, cegos enxergarem, e eram pobres. E por que os de hoje, que não têm poder nenhum, são ricos? Paulo não recebia salário para pregar. O trabalho do apóstolo Paulo era fazer tenda. Ele trabalhava. Atos 18, verso 1 ao 3. Só recebia salário quando era necessário. 2 Coríntios 11, verso 8. Mas salário não era enriquecimento. Paulo não ficou rico com a ajuda que recebia. Vamos provar que Paulo e os demais apóstolos e discípulos eram pobres. Atos 20, verso 33 e 34, Paulo disse: Paulo, quando se despediu de Éfeso, ele disse: De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, veja, necessário, a mim e aos que estão comigo, a ele e àqueles que trabalhavam com ele na obra, estas mãos me serviram. Deixa claro que Paulo não ficou rico às custas da igreja, como os pastores atuais, nem ele e nem aqueles que estavam com ele. Veja que Paulo diz que para ele e os que estavam com ele somente o necessário: comida, roupa, transporte. E hoje deveria ser a mesma coisa, mas não é. Veja o que Jesus disse para seus discípulos quando estava os instruindo acerca da obra que iriam fazer. Mateus 10, verso 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Jesus disse que não era para levar suprimentos e nem dinheiro, pois seriam sustentados pelos outros. E realmente foram. Não passaram fome. Não se hospedaram em hotel de luxo e nem tinha carruagem de ouro. Em Mateus 10, verso 10, diz: Digno é o obreiro de seu sustento. E já em Lucas 10, verso 7, onde fala do mesmo assunto, diz salário. Mas em nada muda quanto o significado quando analisamos as orientações que Jesus deu aos seus discípulos e o relato de Paulo, onde ele disse que para ele e os demais somente o necessário. Então salário é sustento, e não isso que vemos em muitas igrejas. Então, de acordo com a Bíblia, temos a certeza que digno é o obreiro de seu sustento. Salário é sustento e não enriquecimento. Pedro disse: digno é o obreiro de seu salário. Ou seja, digno é o obreiro de seu sustento, e não enriquecimento como os pastores atuais, fundadores e donos de igrejas. Viver do Evangelho não é ficar rico às custas da igreja, como estes que vemos por aí, que fizeram disso um meio de vida lucrativo. De acordo com a Bíblia, o pregador que vive da igreja deve ser sustentado pela igreja, com alimentação, vestuário,
ou um valor suficiente para o sustento, para que tanto ele quanto a igreja não seja mal falado, sendo taxado de mal intencionado. Faz a obra pelo dinheiro. Ser sustentado pela igreja não é antibíblico, é bíblico. Quem trabalha 24 horas a serviço da obra é digno de receber salário. E não estou falando de miséria também não, né? Viver comendo ovo todo dia porque não tem dinheiro para comprar carne. Antigamente a visão que tinham do missionário era um homem que vivia de esmola. Assim também não. Mas enriquecimento também não. No Novo Testamento a contribuição é voluntária, como Paulo ensinou em 2 Coríntios 9 e verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja que Paulo disse, não com tristeza ou por necessidade. É algo voluntário, não por constrangimento, por coação, é voluntário. No Velho Testamento, era você dar ou se dar mal, era obrigado a contribuir sob pena de maldição. No Novo Testamento não é por medo e nem por obrigação, e nem por ameaça de castigo. Veja que Paulo diz que Deus ama o que dá com alegria e deve ser proporcional à tua renda. Você não pode tirar da boca dos teus filhos. Você dá o que você pode. O princípio que se aplica hoje para ser abençoado é que somos abençoados pela fé e não comprado com dinheiro. Uma forma de barganha, uma moeda de troca. Quanto mais eu dou, mais Deus vai me dar. Muita gente deu muito e não funcionou nada e perdeu dinheiro. No Novo Testamento não tem valor estipulado. Paulo disse, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Tem que ser proporcional à sua renda. Não é dar aquilo que não tem ou dar e ficar sem. Isso não. Então deve ser proporcional ao seu ganho e ser dado de boa vontade. Não por coação, por constrangimento ou fazer passar vergonha para dar de vergonha. Antes de você contribuir, você deve ver para onde vai o seu dízimo e a sua oferta, aonde está sendo aplicado. Muitas igrejas não dá para saber exatamente onde está sendo aplicado na íntegra, porque não tem nenhuma prestação de conta. Veja a condição financeira dos líderes de sua igreja, daqueles que vivem da igreja. Veja a condição deles, o carro deles, a casa deles, o condomínio deles. Veja a condição deles. Se forem ricos, você é um daqueles que está financiando a riqueza deles. Então você está contribuindo para o enriquecimento deles. Contribuir é bíblico, mas para a igreja, para a obra, e não para favorecimento de líderes, donos, fundadores da igreja. Tem muitos pastores que recebem salário alto no Brasil e são manipuladores para controlar pessoas que não têm entendimento, fazer a cabeça deles, pessoas que não conhecem a Bíblia direito, para continuar dizimando e ofertando para pagar o salário alto deles. Se você é contra, me mostre na Bíblia alguém que ficou rico às custas de igreja, de doação de igreja. Você não vai achar. Então dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.